e pude entender que Jesus aqui, ele explica que nem os anjos, somente o Pai sabe o dia da sua vida. E no capítulo 25, Jesus, através de parábolas e também conversando com seus discípulos, ele deixava bem claro tudo acerca da volta dele. E o que me chamou a atenção é que Jesus, ele deu uma dica aqui. Ele não disse qual dia seria, mas ele deu uma deixa. Quando diz no versículo 37, pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus poderia dizer: eu não sei, só o Pai quem sabe, nem os anjos sabem. Mas ali ele deixou uma dúvida ali, ou então um alerta para cada um de nós, que como foi nos dias de Noé. Agora eu quero abrir um parênteses e dizer para vocês: não é o diabo que vai encher o inferno. Você pegou isso? Não é o diabo que vai povoar o inferno. Porque se nós fôssemos olhar agora, ou melhor, se nós formos olhar, como Jesus está dizendo que foi como no tempo de Noé, o que acontecia naquele tempo? Versículo 38 diz: pois assim como nos dias anteriores do dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam em casamento, eles alimentavam somente a carne deles. E hoje, no dia de hoje, não é diferente. Então nós podemos ver que a vida do Senhor Jesus pode ser a qualquer momento, porque tudo que acontecia naquela época, na época de Noé, Deus estava muito aborrecido com o povo, porque o povo faziam práticas que não estavam agradando a Deus. E no tempo de hoje não é diferente. E Jesus deixou uma dica para a gente. E eu quero te dizer uma coisa. Imagina agora, eu quero dar uma olhadinha rapidamente, só você não precisa abrir, em Gênesis capítulo 6, pode só ouvir. Gênesis capítulo 6, no versículo 5 diz: o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e todos os desígnios do coração delas era continuamente mal. Olha o que a gente pode ver no dia de hoje, como a maldade está imperando. É pai matando o filho, filho matando o pai, não tem mais amor. E Jesus estava já preparando o povo para aquilo. Olha o que Deus fez. Deus acabou com a humanidade por causa da maldade, por causa da falta de fé, por causa das coisas ruins que vinham acontecendo. E no dia de hoje não é diferente. Então eu entendo que o Senhor, ele pode voltar a qualquer momento. A qualquer momento você pode voltar. Versículo 6 diz assim: então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. O Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres rastejantes, as aves do céu, porque estou triste por havê-los feito. O Senhor Deus ficou triste por tudo isso que estava acontecendo. Aí às vezes acontece com a gente passa por lutas, por aflições e botamos culpa no diabo. Tudo é o diabo. O diabo nunca teve tanto ibope. Porque o diabo está assolando a minha vida, porque o diabo isso, o diabo aquilo, mas é o tempo todo botando o diabo. Só que aqui a gente está aprendendo uma coisa: o Senhor, ele vai buscar o povo dele e vai largar o resto. Então não é o diabo que vai povoar o inferno. Quem tem direito de matar, quem tem direito de dar vida é o Senhor.
se nós não fizermos a vontade de Deus, se nós não tivermos num caminho que agrada ao Senhor, nós ficaremos fora. Porque Jesus disse, foi Jesus que disse, a vinda do Senhor Jesus será como na época de Noé. Deus levou o povo e largou, matou todo mundo. Não sou eu que estou dizendo, foi o próprio Jesus quem disse isso. Aleluia. Jesus disse, como foi no tempo de Noé. Aí às vezes a gente diz, não, eu tenho medo do diabo, porque você tem que ter medo do diabo, você tem que ter medo da mão de Deus. A mão dele que pode pesar sobre a nossa vida, se nós não estivermos no caminho do Senhor. Porque às vezes nós ficamos questionando quando vai ser a vinda do Senhor. Eu sei de uma coisa, baseado no texto que nós estamos lendo, de Mateus capítulo 24, a vinda do Senhor está muito, muito próxima. Muito próxima. Jesus, ele não disse o dia, nem a hora, mas ele disse uma coisa, ele deu uma deixa para a gente poder entender como foi nos dias de Noé. Olha isso. O que acontecia naquela época está acontecendo hoje. A mesma coisa. Não é diferente. Mas aí eu pude entender uma coisa. Noé obedeceu a Deus, colocou a sua família dentro da arca. E a sua família e Noé dentro da arca. Quando se fechou a arca, veio o dilúvio. E morreram todos. Salvou-se Noé e sua família, porque estavam na arca. Eu quero te dizer uma coisa. A arca não é a igreja. A arca não é a sua casa. A arca não é o pastor. A arca não é título. A arca não é quem canta. A arca, ela é Jesus. Aquelas pessoas estavam em Jesus. E sabe o que eu acho mais lindo? Eles estavam, olha isso, dentro da arca. E ó, foram por cima das águas. É assim que o Senhor quer que nós estejamos, por cima das águas, não por baixo. O Senhor nos chamou para a salvação, o Senhor não nos chamou para a perdição. Ninguém, o Senhor não fez ninguém para morrer, ninguém para ir para o inferno. Então a gente tem que entender uma coisa: eu preciso colocar a minha vida no prumo, porque a qualquer momento o Senhor vai voltar. Como aquelas 10 virgens, 5 tinham azeite, 5 não tinham, 5 eram imprudentes. Então os imprudentes ficaram e depararam quando voltaram. O Senhor, ele diz: ei, eu não vos conheço. Consegue imaginar isso? Eu preguei, eu cantei, eu evangelizei, através das minhas mãos expulsei demônios, e chegar diante do Senhor, o Senhor dizer: eu não te conheço. É fortão, aleluia. E Jesus continua, quando ele diz: estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Ei, escuta isso. Um vai ser levado, o outro vai ser deixado. Não é o diabo que está deixando ninguém. Não é o diabo. O diabo nunca teve tão famoso. Eu imagino até que ele deve chegar assim, ó, essa não foi eu não, hein? Essa eu não tenho culpa não. Isso aí não foi eu não. Gente, somos nós mesmos. Nós mesmos que nos colocamos no inferno. Porque naquele grande dia o Senhor vai buscar a igreja dele. E ele está dizendo que um ele vai levar e o outro vai ficar. E aqueles que ficarem, Jesus. Versículo 42 do livro de Mateus: portanto vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o Senhor de vocês. Porém considere isto: se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria sua casa fosse arrombada. Eu quero te dizer uma coisa: você tem vigiado? O Senhor nos chama para que nós estejamos vigilantes o tempo todo. Eu quero confessar algo para vocês. Hoje em dia eu estou voltando à prática do meu início do evangelho, do início do primeiro amor.
Eu tenho buscado isso. Antes eu olhava alguma coisa na rua e achava normal. Hoje em dia eu olho e falei, não, eu quero ser salvo. Eu tenho que vigiar meus olhos, vigiar minha mente. Hoje eu tenho outra visão do Evangelho. Eu quero voltar ao meu primeiro amor, porque a qualquer momento o Senhor vai buscar e eu não quero que Ele diga, ei, eu não te conheço. Versículo 44, por isso estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Quando eu estava lendo isso, eu lembrei do culto de semana retrasada e de semana passada, quando o pastor Wanderson pregou sobre 2 Tessalonicenses, capítulo 2. E eu, quando fui ler, eu falei, meu Deus, uma coisa vai chamando a outra. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, diz: mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio da salvação, pela santificação do Espírito, na fé e na verdade. O Senhor, Ele nos escolheu. Olha, o Senhor nos escolheu para a salvação. O que é que nós estamos fazendo com a nossa salvação? Às vezes, por uma briga, um desentendimento, nós podemos perder a nossa salvação. E olha, eu vou falar para vocês, eu trabalhando na rua, gente, como é que o diabo tem me afrontado? E eu estou fazendo assim para ele, ó. Agora, as pessoas no carro às vezes me fecham, olha para mim de cara feia, e eu olho para o outro lado, tá? Jesus te abençoe. Não mostra, não, mas aqui, ó, Jesus te abençoe, porque em outro tempo, que eu digo que é em pouco tempo, eu estava aí, ó, capeta, para o inferno. Gente, eu pude entender, eu tenho que mudar. Eu não posso perder minha salvação por uma besteira. Porque às vezes um desentendimento, uma briga, Jesus volta, e aí? O Senhor, Ele só amou. Ele disse que nós devemos irar, mas não pecar. Porque Ele se irou, mas não pecou. E quando a gente fica com raiva de alguém, chateado com alguém, nós estamos pecando. Tem uma pessoa que ela se levantou contra uma pessoa que eu conheço, né, do nosso meio, e nós só ajudamos essa pessoa. E eu tive com esse homem e falei, rapaz, vai lá conversar com ele. Se Jesus volta hoje, você vai para o inferno. E ele não ouviu, ou melhor, ouviu e fez ouvido de mercador. Gente, o que está acontecendo no tempo de hoje? A palavra de Deus diz que o amor de muitos esfriaria. E olha que eu quero te dizer, as coisas estão acontecendo. Foi pregado semana passada, semana retrasada, que nós devemos estar vigilantes, não devemos nos enganar por qualquer palavra. E o que é que está faltando para que isso aconteça? Não está faltando mais nada. Muito em breve o Senhor vai vir buscar a sua igreja, e nós